Olá, estamos aqui de volta. Toda dor crônica, um dia ela foi aguda. Como nós falamos no vídeo anterior, trouxemos o grande médico da dor, nosso querido Ricardo, para poder debater um pouco para vocês. E eu jogo para você logo de cara, Ricardo, como conduzir a dor na fase aguda para que ela não chegue a cronificar. E como clínico, esse nosso portal de entrada para múltiplas patologias pode abordar e pode transformar a vida do paciente. O mantra que a gente fala na dor é justamente isso, a gente tratar a dor aguda de uma forma resolutiva para não deixar ela sensibilizar. Infelizmente, se você pegar dados estatísticos, a dor pós-operatória, revisões temáticas, enfim, mostra que a dor pós-operatória, a grande maioria dos pacientes considera que não foi bem tratada. Estatisticamente, ali, de 30% a 50% dos pacientes saem com uma dor moderada a intensa no pós-operatório. E a principal causa de volta à cirurgia. É a principal queixa no pronto-socorro e também estudos na Europa mostram que o paciente 96% entra com dor e 80% sai com dor. É como se eles não passassem no pronto-socorro. Para tratar a dor aguda, todos os guidelines vão falar a mesma coisa. Anti-inflamatório, não esteroidal. Esteroidal, enfim, você poderia usar também, mas de uma forma geral, um ou outro, porque eles têm mecanismos parecidos. Um analgésico simples. E dependendo da intensidade da dor, aí você pode adicionar opioides fracos ou fortes, dependendo da escada analgésica. A questão, muitas vezes, é que as pessoas esperam muito para tomar remédio, muito para tomar analgésico, muito para tomar anti-inflamatório. E aí, quando o paciente está com uma dor 10, desesperadora, qualquer coisa que você fizer não vai responder tão bem. Então, a gente conseguir tratar na fase inicial é extremamente importante. E aí, nesse leque de medidas farmacológicas, basicamente, a gente vai ter anti-inflamatório, analgésico simples e opioide conforme a necessidade. Lembrando que aí eu acho que vocês vão falar muito melhor que eu, que a gente não usa dois anti-inflamatórios, né? Muito comum as pessoas associarem, às vezes, cetorolaco com ibuprofeno, cetorolaco com lisina. Então, não usar dois anti-inflamatórios e também não usar dois opioides. Em dor, a gente fala muito em multimodal, que são mecanismos diferentes, que tem um resultado melhor, mas doses menor, que entregam melhor resultado, menos efeito colateral, mas tem que ser mecanismos diferentes. Então, acho que, basicamente, do ponto de vista mais simplista, medicamento é isso, e aí tem medidas não farmacológicas. Se é uma dor muscular, uma lombalgia muscular, uma bolsa de água quente pode ajudar. Se é um trauma, uma osteoartrite, um gelo pode ajudar. Anti-inflamatório tópico tem bastante evidência para trauma, contusão. Tem uma revisão Cochrane com mais de 30 mil pacientes falando que anti-inflamatório tópico também funciona. Então, a gente tem que fazer esse multimodal, tanto de medidas farmacológicas como não farmacológicas. Tendo esse gancho, Cal, da necessidade da utilização de um anti-inflamatório, como ele falou, de uma abordagem multimodal, onde nós temos que passar para os colegas para não usar mais que um anti-inflamatório, utilizar por um tempo mínimo necessário, observando a segurança do paciente, observando se ele tem ou não uma polifarmácia e, principalmente, como nós podemos dar uma segurança para esse paciente com a utilização de uma supressão ácida. Então, na verdade, a gente tem dois aspectos muito interessantes que a gente deveria abordar, que também vêm de revisões e de trabalhos atuais publicados, mostrando que muitas vezes quando um paciente ele entra num pronto-socorro e às vezes ele é internado devido a um quadro de dor e ele inicia o uso do anti-inflamatório, ele também inicia o uso de um protetor, de um inibidor da secreção ácida, um inibidor de bombas. O primeiro aspecto que a gente deve chamar a atenção é que às vezes ele interrompe o uso do anti-inflamatório, mas não interrompe o uso do inibidor de bomba de prótons e mantém usando esse inibidor de bomba de prótons desnecessariamente por um período prolongado. Então, nós devemos entender que quando o paciente que está usando uma medicação anti-inflamatória e que tem critérios específicos, a indicação do uso do inibidor de bomba de prótons, a gente deve orientar o paciente a descontinuar esse inibidor de bomba de prótons, no máximo num período de 3 semanas após o término do uso do anti-inflamatório. E a desprescrição desse inibidor de bomba de prótons, ela deve ser gradativa, porque às vezes um curto período do uso do inibidor de bomba de prótons é suficiente para o paciente fazer um efeito rebote. Então, quando a gente retira ele de forma abrupta, o paciente passa a ter uma dor, por exemplo, epigástrica, como se ele tivesse, e ele volta
pensando, não, eu não posso ficar sem o remédio, e volto a usar, e assim cria um ciclo de desinformação e de uso crônico de um medicamento protetor gástrico ou de inibição ácida. Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é que, assim, a gente deve sempre levar em consideração o risco gástrico desse paciente desenvolver uma úlcera e com risco de sangramento ou mesmo de perfuração, e o risco cardiovascular. Então, a abordagem a idade do paciente, outros medicamentos que o paciente faz uso, se ele faz uso de medicamentos cardiovasculares, se ele usa antiagregante plaquetário, se ele usa aspirina cronicamente, enfim. Tudo isso deve ser levado em consideração. Então, um paciente que, lógico, que tem um alto risco gastroenterológico, um alto risco cardiovascular, ele, teoricamente, a gente deveria evitar ao máximo o uso do anti-inflamatório nesse paciente, né? Quando um paciente ele tem um risco cardiovascular aumentado, se houver a necessidade de um uso crônico do anti-inflamatório, que é menos, esse paciente não deveria usar um medicamento inibidor da COX-2, porque o risco cardiovascular e de alteração cardiovascular para esses pacientes é maior. Tirando isso, a escolha da medicação, ela pode ir de acordo com o grau da dor, enfim, tudo que já foi explicado pelo Ricardo, muito melhor do que eu, mas que, com certeza, essa que é a preocupação, não trazer efeitos colaterais dessa associação medicamentosa. Então, nós usaremos o inibidor da bomba de prótons durante o período necessário para o tratamento. Depois disso, faz a retirada de forma gradual para evitar o rebote ácido. Isso daí a gente começa a reduzir gradativamente, usando dia sim, dia não, depois sai reduzindo. Isso faz com que o paciente não tenha, principalmente, uma elevação de gastrina, tenha uma pirose, uma dor, achando que ele tenha uma outra patologia. Isso é super comum. Eu tentei tirar, não deu, eu vou ficar pro resto da vida. É super comum. Eu acho que essa orientação é chave, não só para os clínicos, para o ortopedista, de uma forma geral. Aí, puxando para o meu lado, se o paciente tem um alto risco, realmente ele não deve usar, tanto gastrointestinal cardiovascular. Aí o que acontece? Ele vai ficar mais descoberto da dor. Estatisticamente, se você não usa anti-inflamatório, a dor aguda dói mais. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que carregar mais no analgésico, porque senão esse paciente vai cronificar. Então, lembrar que nesse paciente tem alto risco, você sabe que você não vai usar anti-inflamatório, você sabe que você vai ter que carregar um pouquinho nas outras medidas para esse paciente não sensibilizar. Como se fosse uma balança, né? Quanto tempo devemos usar um anti-inflamatório na dor aguda? E como você escolhe o anti-inflamatório, a classe? Menor dose, menor tempo possível sempre, né? A questão é que nosso parâmetro de melhora não é ficar sem dor. Em dor, a gente considera 30% um bom resultado e 50% um ótimo resultado. Em qualquer guideline, em qualquer livro. Isso é importante porque muitas vezes o clínico, ele não pergunta dessa forma, e mesmo o ortopedista, ele fala, e aí, como é que foi o anti-inflamatório? Ele não resolveu o problema. Mas melhorou quanto? Melhorou uns 50%, 60%. Se você usar morfina e melhorar 30%, é bom. Revisão Cochrane. Então, normalmente, a gente explica, olha, o objetivo é melhorar pelo menos 30% a 50%, por quê? Porque a pessoa fica mais funcional e consegue evoluir na reabilitação. Para escolher anti-inflamatório, é mais ou menos a regra que você comentou. A maioria dos guidelines coloca baixo risco gastrointestinal e cardiovascular, qualquer um. Ao um risco intermediário gastrointestinal, você pode pôr um seletivo de COX-2 ou um não seletivo com inibidor de bomba de prótons. E, segundo os estudos, o resultado é o mesmo. Alto risco gastrointestinal, tem algumas recomendações de usar um seletivo de COX-2 com inibidor de bomba de prótons. Cardiovascular. Todos os guidelines vão falar do naproxeno. Só que você tem estudos, por exemplo, do etodolaco, cabeça a cabeça naproxeno em longos períodos, que não é o que a gente faz, mas para osteoartrite tem alguns estudos mostrando que o risco cardiovascular deles é muito parecido. Então você pode usar ele com segurança, mas de uma forma geral a gente nunca usa anti-inflamatório por mais de uma semana. 2 semanas é exceção da regra. A única exceção é uma doença específica reumatológica, que é a espondilite anquilosante, onde o anti-inflamatório ele vira droga modificadora de doença. Então, usa-se antes do imunobiológico. Então, você usa 3 meses de anti-inflamatório, aí você tem que usar ou um seletivo de COX-2 ou um com inibidor de bomba de prótons. Então, normalmente, você tenta personalizar o tratamento. Né? Então, você tenta, o paciente tem mais risco gastrointestinal, talvez você vai para o mais seletivo de COX-2. O risco mais cardiovascular. O naproxeno é o mais da ponta.
A vantagem, acho que, do etodolaco, ele realmente fica no meio do caminho. Ele tem uma segurança cardiovascular semelhante ao naproxeno e ele é um pouco mais seletivo de COX-2. Então, ele entrega uma segurança gastrointestinal. Então, nesse paciente que é o que a gente tem mais na prática, né? Que tem um risquinho gastrointestinal, cardiovascular, ele é uma opção bem interessante. E é interessante quando a gente fala da associação com o inibidor da bomba de próton, que temos que lembrar que a maioria desses pacientes são idosos e tem polifarmácia. Temos que lembrar da segurança do IBP pela interação medicamentosa. Hoje nós temos o pantoprazol e o pantoprazol magnésio oferece essa possibilidade de absorção muito mais linear, a gente consegue ter um tempo de ação mais prolongado, isso dá uma segurança gastrointestinal, principalmente o metabolismo pelo citocromo P450 estável, você não tem interação medicamentosa, isso oferece uma segurança adicional para o uso e para a proteção. Lembrar também que tem que ser por um menor tempo necessário para esse paciente. Acompanhe os próximos vídeos. O Conecta Clínico vai estar presente no seu dia a dia, no seu consultório, para transformar vidas e para você resgatar cada vez mais a vida de muitos pacientes. Um forte abraço.